Muito bem, nós continuamos aqui o nosso papo com o doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo, eu sei, todo mundo sabe, em Piuí, o pessoal do meio jurídico sabe, que foi o senhor que deu o pontapé inicial na fundação da OAB em Piuí, com o apoio do doutor Chico Porto. E como é que foi essa história? Conta um pouquinho da história da OAB. Realmente, Luciano, a nossa classe dos advogados de Piuí pertencia à jurisdição da subseção da OAB de Formiga. Naquela época eu era estagiário em Direito e atuava como presidente daquela subseção de Formiga, o doutor Francisco Porto. E ele, com muita amizade conosco, nos deu a oportunidade de preparar toda a documentação para que aqui em Piuí também estivesse presente uma subseção da OAB. E com auxílio, na época, desse nosso colega, doutor Francisco Porto, nós conseguimos fundar a subseção da OAB em Piuí em 1982. 1982, quer dizer que já se vão quantos anos? 26 anos. 26 anos. E tivemos depois muitos bons presidentes também que deram esse impulso, né, doutor Arnaldo? Na época atuava como presidente da nossa seccional mineira, o doutor Aristóteles Ateniense, que também não mediu esforços para poder instalar aqui a nossa 77ª subseção. Pois é, e aqui em Piuí também, muitos bons dirigentes da OAB, né? Nomes assim ilustres na advocacia piuiense, né? Os instaladores da subseção na época, como eu não podia atuar, eu era estagiário em Direito, foram convidados os doutores Vitresiano Leonel da Silva, doutor Hugo Soares Ferreira, e posteriormente tivemos grandes, ilustres colegas presidindo a subseção, como o doutor Josué Alves Ferreira, doutor Roberto de Araújo, que inclusive foi o responsável pela edificação dessa sede social. Aqui da Casa do Advogado, doutor Roberto de Araújo, bem lembrado. Exatamente. Então a nossa casa fez uma homenagem ao Raimundo Cândido, que é pai do nosso presidente hoje, Raimundinho Cândido. Muito bem. Então tá aí um pouquinho da história da OAB de Piuí para você. Daqui a pouco a gente conversa mais com o doutor Arnaldo. Bom, a gente conversa agora com o doutor Éder Mota Barbosa, que tem mais ou menos 30 anos de advocacia, um dos mais experientes aqui da cidade, um dos advogados mais experientes, formado pela antiga FADOM, Faculdade de Direito do Oeste de Minas, participa da equipe do Centro de Profissionais Liberais, atua em geral no direito, mas tem como foco de trabalho a área civil e criminal. Qual é a dica que o senhor dá para um eventual candidato ao curso de Direito aí? Luciano, inicialmente eu gostaria de dizer que é muito gratificante o exercício de advocacia, principalmente levando-se em conta que você cuida da vida do ser humano desde o nascituro, aquele que ainda está no ventre da mãe, e depois até o seu óbito, né? É muito gratificante, tem as adversidades, tem as dificuldades. Nós enfrentamos a maior dificuldade aí é a própria estrutura do Poder Judiciário, não a nível local, mas a nível nacional, né? A sociedade clama por uma modificação nesse critério de leis, essa gama de recursos que existe, que precisa ser diminuído. Isso às vezes dificulta o trabalho do advogado e traz a incompreensão do cliente. Então, às vezes o cliente acha que o problema está no advogado, mas no geral realmente é muito gratificante. Eu particularmente tenho exercido a minha atividade mais na área civil e criminal. Piuí não dá um campo maior, mas fica aí um conselho para esses jovens que têm procurado o curso de Direito, e todos sabem, o curso mais procurado no Brasil é o de Direito, que eles vão em frente, procurem aperfeiçoar, porque hoje realmente o Direito é muito amplo. Hoje você pode se especializar nas mais diversas áreas. Então fica aí o meu conselho, vá em frente se você tem vontade de fazer Direito, não fique, nós estamos aí, como você disse, há 30 anos no campo, a gente se acomodou muito mais aí, né, só com a área civil e criminal. Mas o campo é grande, a possibilidade de sucesso é muito grande. Esse é o meu conselho àqueles que realmente pensam um dia em militar nessa área tão bela.
Muito bem, o Piuí na TV visita agora mais um craque do nosso time de especialistas, Dr. Roberto Carlos Melo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O doutor Roberto tem 14 anos de profissão, formou-se pela FADOM, Faculdade de Direito do Oeste de Minas, em Divinópolis, tem pós-graduação em processo civil e direito do trabalho e atua em todas as áreas do direito, mas atualmente tem se dedicado um pouco mais ao direito previdenciário. Doutor Roberto, o que é o papel do advogado especialista em direito previdenciário? Ele cuida de quê? O direito previdenciário é justamente aquele voltado para a área social, em que o segurado, né, ele tem que fazer uma contribuição durante a sua vida, né, e para que no seu infortúnio ou na velhice, ele tenha um benefício da Previdência Social para sustento seu, né, subsistência da família. Muito bem, então vamos pensar que aquele moço que está nos assistindo ali seja advogado e esteja pensando em entrar no direito previdenciário. O que vai ser exigido dele em termos de conhecimento, bagagem técnica? Acima de tudo, no direito, é preciso você ter o conhecimento de toda a legislação, dos princípios básicos do direito, né, e também da legislação no todo do processo civil, e também, no caso específico do previdenciário, as leis que regem a previdência, ali concernentes aos benefícios, ao plano de custeio e ao plano de benefício. Cita alguns casos aí em que, vamos dizer, as pessoas que estão nos assistindo poderiam procurá-lo se sentirem lesadas. Em que casos, por exemplo? No caso de contribuições, né, nós temos visto já há um tempo atrás em que houve expurgos inflacionários e que houve diferença no cálculo do benefício, né? Isso são alguns os resíduos, né? Então esse é um das violações que nós temos visto. E também mesmo em casos de aposentadorias rurais, em que a lei concedeu esse benefício e não estão sendo às vezes observados, né? Não estão sendo concedido o direito ao trabalhador rural. Muito bem, enfim, se você se sente lesado no seu direito previdenciário, tem que procurar um especialista. Um abraço, obrigado, doutor. Obrigado a você.